A gente tem mais de 600 marcas no mundo. Fazer um site de cerveja, ele é igual em todo lugar. Então, a ideia do projeto é, vamos criar um modelo centralizado para auxiliar a governança, reduzir custos, acelerar a velocidade de produção e ter, literalmente, o controle tecnológico disso tudo. E acabou que virou uma ferramenta de criação low-code solution, né? Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem. Estamos começando o nosso videocast, a CXCast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje, num episódio especial, que hoje é um pouco diferente. A gente vai falar de um case relacionado à experiência digital. E eu vou explicar um pouquinho como essa história surgiu, né? O case ele se chama DaVinci. E eu tive o primeiro contato com esse case num evento da Aqua Experience, onde o Antônio me convidou lá, foi super legal. E foi tão impactante para mim que eu falei, pô, Antônio, a gente tem que divulgar isso, dar luz a isso para o pessoal da comunidade, para as outras pessoas entenderem como que foi e qual o impacto desse case, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho hoje, a gente trouxe os principais atores aqui que participaram desse case para falar um pouco sobre o case específico, tá? E aí, gente, para contextualizar todos que estão aqui, a gente trouxe os principais atores que fizeram esse case virar realidade. Então aqui tem o Rafa Silva, que é o Senior Global Solutions Manager da AB InBev. Temos também o Rafa Cicchini, é Cicchini, né? Isso aí. Como bom italiano, Cicchini, que ele é o Chief Market Officer da Esquadra Digital, e o Antônio Piccinini, tem mais uninha no final. Que é Regional Leader da Acquia. Então, pessoal, por favor, se apresentem aqui para a nossa audiência. Fica à vontade. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite, Antônio e Cristiano. Nome complexo aí, Global Solutions Senior Manager e tal. Na verdade, resumindo, eu sou responsável pelas implementações de soluções de tecnologia para o marketing da AB InBev, que nada mais é do que a holding que controla a Ambev no Brasil aqui, por exemplo, que controla outras cervejarias no mundo. Então, a gente desenvolve, contrata, implementa, aplica governança para soluções de tecnologia que o pessoal de marketing utiliza dentro da Ambev, aqui no caso no Brasil, por exemplo. Legal. Mais simples do que parece o nome. Boa. Bom, eu sou o Rafa, né? Já me conhecem aqui, já é um velho de guerra aqui, mas eu sou CMO na Esquadra, né? Nós somos um grupo ali de algumas empresas, são hoje 9 empresas no grupo, e eu cuido tanto do marketing quanto das entregas de Martech, design e também do time de People Experience, da experiência interna dos nossos colaboradores também. Legal. Então, hoje estamos aí já há uns quase 3 anos nesse case aí e vamos contar um pouquinho para todo mundo aí o que a gente vem aprontando por aí ao redor do mundo aí. Show de bola. Boa. Bom dia pessoal. Cris, obrigado pelo convite aí, obrigado Rafas, né, pelo ter aceitado o convite. Eu sou responsável pela operação da Aqua aqui na América Latina, né, e aí lembro quando a gente foi a primeira vez lá na Ambev para a gente poder construir essa primeira ideia. A Aqua é uma empresa de experiência digital, né? O que é experiência digital, né? É tudo que está no mundo do digital, né? Desde sites, aplicativos, e-commerce. E a gente é a única líder open source desse mundo DXP que o Gartner chama, né? A gente está no Brasil aí há alguns anos, tivemos um crescimento muito interessante, e a ideia hoje é contar um pouco do case da Ambev, que você teve contato lá no Aqua Experience, nosso evento aqui em São Paulo, que eu acho que é muito interessante, né? Um case que abre novas ideias para muitas outras empresas e os mesmos desafios, né, que o pessoal lá, que o Rafa teve contato aí, acho que outras empresas também têm. Legal, show de bola. E o que mais me chamou a atenção, além do nome, que a gente vai falar um pouquinho, é que é um case global, né? Então tem um impacto global aí, depois a gente entra nisso. Mas antes de tudo, por que o nome DaVinci? Essa é a melhor.
Tá, vamos lá. A história verdadeira ou... A verdadeira é o que a gente conta no mercado. Não, quando a gente desenhou a solução, eu trabalhava com um diretor na época que também vinha de agência de publicidade, eu venho de agência de publicidade. A gente sempre teve muito contato com um marqueteiro, né? E o marqueteiro sempre fala, você tem que dar um nome que chame a atenção, você tem que chamar a atenção. A gente até mandou um briefzinho na época lá para o pessoal da esquadra, falando, galera, trazem um brainstorm de nomes aí, né? Fizemos um estudo, várias pessoas, pessoal de UX Research, fizeram algumas coisas lá e veio uma lista de, sei lá, 20 nomes, sendo que 5 nomes como os mais votados, e depois trouxeram lá, esses aqui foram os que não foram aproveitados. Juntou na época eu e 2 diretores, um diretor da minha estrutura e um diretor de negócio, que fica em Nova York, também brasileiro, e olhamos os nomes e falamos, nenhum desses nomes aqui eu acho interessante, né? Os mais votados. Abre a lista inteira, né? Abri uma lista inteira. Tava lá, Da Vinci. Vamos pensar, Da Vinci trabalhava com arte. O site de marketing é um pouco de arte. Da Vinci tinha projetos de inovação, tecnologia. Acho que faz sentido. Na hora, já o Mota, que vai ver isso aqui, vou citar o nome dele algumas vezes, provavelmente, igual sempre, já pegou o homem vesuviano, né, que chama, já começou a ligar o protótipo aqui com o desenho, e falou, é isso, se encaixou no desenho, é esse o nome. E aí, colocamos o nome, foi pra frente, e nunca mais conseguimos tirar, até hoje. E foi, deu certo, acho que é interessante essa associação de arte com tecnologia, que faz sentido. É legal isso hoje, mas eu tenho o benefício e o malefício do nome, né? Hoje eles sabem, Da Vinci. Não, você é o cara dos templates, você é o cara que me proíbe de fazer as coisas. Então tem sempre as coisas. Aí é um outro processo que a gente vai contar um pouco de como quebrar esses coincidências boas da vida. Exato. Pô, legal. Mas explica para o pessoal o que é o projeto em si. Assim, em linhas gerais, porque a gente vai se aprofundando em cada ponto, né? Legal. Mas o que é o projeto, o Da Vinci? Bom, se a gente fosse resumir, a gente é hoje um low-code solution para a criação de sites de marca. Legal. Então, o resumo, acho que depois de 3 anos nisso, acho que se colocar numa frase, é isso. Mas, basicamente, o problema que a gente tem, parte dele a gente tem mais de 600 marcas no mundo, né? E fazer um site de cerveja, que é o que a gente produz, ele é igual em todo lugar. Muda muito pouca coisa. Óbvio, você tem as grandes marcas que fazem ativações diferentes, mas, sei lá, 80%, 90%, né? Sim. É igual. E a gente gastava, ainda gasta, não é tudo perfeito, mas muito dinheiro para fazer site, passando para agências, parceiros de tecnologia, tudo mais. Então, a ideia do projeto vamos criar um modelo centralizado para auxiliar a governança, reduzir custos, acelerar a velocidade de produção e ter, literalmente, o controle tecnológico disso tudo. Então, foi um projeto que começou há 3 anos atrás com esse objetivo. E acabou que virou uma ferramenta de criação low-code solution, né? Que é o famoso drag and drop para clica, arraste, coloca ali e construa seu site. Então... eu acho que... E tinha um ponto também, Rafa, que além da parte da governança e segurança também, que era um aspecto, né, assim, existia uma visão ali dentro da Embev que era o meu cliente, ele é cross-marca, né? E eu preciso enxergar e fazer com que ele trafegue entre essas marcas de uma forma mais unificada e eu consiga entender a jornada dele e quais marcas que ele está conectado. E aí você imagina, globalmente, um cliente que, sei lá, ele toma o Guaraná e ele toma uma cerveja, ou toma várias cervejas, né? Normalmente tomam várias. E você não tinha uma forma de monitorar e conectar dentro de uma visão única. Então, a ideia também da plataforma foi de construir isso já conectada ao Data Lake da Embev, de forma que a gente conseguisse construir componentes que fossem já
validados do ponto de vista de experiência do cliente e que já estivessem conectados, levando os dados de comportamento do usuário, os dados de acesso e os dados de compra também, na época tinham ainda as integrações com os e-commerce, para que você leve isso para uma base central, né? E depois até nasceram outros projetos de unificação de login e tudo mais, Legal. mas para que você conseguisse olhar o cliente de uma forma unificada. Então, como que você faz isso quando você tem uma plataforma que você tem N agências fazendo isso, cada agência às vezes hospedava o próprio site da marca, você não sabe onde está, você não tem controle, você não tem governança, nem todos os critérios que, digamos assim, do ponto de vista de dados eram pensados, você tinha vulnerabilidade de segurança, então tudo não colaborava para que você olhasse o cliente de uma forma única. Então, assim, acho que tinha uma questão de dar uma gestão também, uma otimização para os custos, né? Porque, cara, imagina que você tem que fazer o login para um site. São 600 marcas pagando para fazer a mesma funcionalidade ao redor do mundo. Então, assim, isso, cara, acontecia em tudo. E para todas as funcionalidades eram feitas várias vezes a mesma coisa. E uma marca troca a agência, e aí ela vem, a agência nova troca o site e faz de novo. Então, assim, você não paga uma vez, você paga 5 vezes dentro da mesma marca para fazer a mesma coisa. Então, tinham alguns problemas que acho que eram muito importantes para serem resolvidos, ainda mais numa empresa que é global e você tem marcas globais também, né? Então, você precisa saber o que essa marca está fazendo no mundo todo. Então, você imagina que você tem uma marca que está trabalhando com agências diferentes ao redor do mundo e que, cara, cada site da mesma marca é diferente. Tem duas histórias bem legais sobre esse ponto que o Cicchini contou. Eu não vou conseguir chamar de Cicchini. Estou 3 anos chamando de Cicchini. A vida toda, todo mundo falou de Cicchini, vamos de Cicchini, tá tudo certo, cara. Esse case de marcas diferentes, quando a gente fez o levantamento do projeto, a gente tinha Stella e Budweiser, por exemplo, é a mesma marca no mundo inteiro. Quando a gente levantou, você tinha na própria Europa, ou seja, no mesmo continente, 3 sites de Stella, cada um com um logo diferente. O logo diferente da marca. E aí, se você pegar, sei lá, Budweiser, que é uma marca que tem uma expansão maior, já há 3 anos atrás já era bem grande, você tinha um site na África com uma campanha de 3 anos atrás, um site no Brasil com uma campanha atual, e um site dos Estados Unidos já com a nova desse ano. Então, tinha um delay para atualização de KV globalmente, demorava tudo isso. Aí a gente fala, pô, mas é porque é global, né? É difícil. Vamos lembrar do famigerado Covid, que a gente sofreu aqui, tivemos as lives aqui. E a Brahma Duplo Malte foi lançada durante as lives e ela foi um dos maiores patrocinadores das lives. Obviamente o público sertanejo era um dos maiores públicos de lives ali naquele momento. A gente conseguia pegar o tonel com o vermelho, mandar de São Paulo para Goiânia, para o Nordeste, para o Norte, onde quer que seja, para fazer a live. A gente não conseguia entrar no site da Brahma e colocar qual era a live deste final de semana. Por quê? Porque ninguém sabia onde tinha sido feito, o site, onde estava hospedado, todos esses percalços de segurança, tudo que o Rafa contou aqui, era uma coisa que a gente não tinha governança. Então a gente conseguia fazer um negócio físico, mandar por um avião, mas não conseguia entrar num site e trocar um conteúdo. Então a complexidade de você ter terceirizado, quarteirizado toda a produção de sites gera um impacto no negócio que a gente não consegue usar os canais digitais para trabalhar a marca, para trabalhar aquilo que a gente está trabalhando no canal digital, que era o YouTube na época, naquele momento, né? Então, isso é 2 histórias legais. Cris, uma coisa que eu acho super bacana desse case, né? E aí, ouvindo algumas palavras, né? Governança, custo, velocidade, suportada por segurança e consistência, né? O que eu acho super bacana é que cada vez mais a gente percebe que os problemas estão nos detalhes, né? E a maior linha de custo que as empresas perdem estão nos detalhes, na eficiência disso, né? Então, é muito mais fácil mandar todo um conjunto de branding, né, físico, do que você conseguir atualizar o portal, que aí a pergunta é quantas pessoas estão chegando ali, qual que é a visibilidade da marca, né? E aí é bacana, porque a gente percebe que os resultados vieram super rápido, né? Essa visão de... Eu brinco que é uma caixa de Lego, né? Então, foram criadas várias pecinhas que fizeram total sentido, né? Para o desafio de 600 marcas aí, né?
E, obviamente, essas caixinhas, essas pecinhas de Lego agilizaram, né? Então, por exemplo, não sei, Rafa, quanto tempo hoje vocês levam para atualizar se fosse fazer uma live, né? Não, hoje o site de Brahma Minutos, é talvez. Site de Brahma é minutos. Mas eu acho mais do que isso. Acho que a gente se perde nos detalhes. Sim, a gente gera custos no detalhe. Tem vários paralelos que você faz que a liderança sênior de empresa só vê 7% dos problemas, e o problema está lá no fundo que ninguém consegue controlar. E, obviamente, uma liderança sênior só vai preocupar na segurança se ela... Tiver um ataque. Exato. Você só vai preocupar com governança se ela não conseguir fazer uma coisa que ela queira. Mas é engraçado que, tá bom, não vamos trocar o site, vamos atualizar. Mas se tivesse lá no site, não tem isso, mas se tivesse lá o board no site, e o cara sai do board, pergunta se não tem que fazer instantâneo. É onde eles estão, a visibilidade do problema. O problema só dói quando acontece, né? Sim, então, sim. acho que a gente, nesse papel nosso, a gente tem que desenhar soluções, criar soluções que já contemplem essa parte que é a burocracia necessária de uma empresa do tamanho que é a Bembev. Segurança, legal, compliance, aí já tem que estar by default no pacote, senão não vai para frente. Não vai. E eu acho que o timing do projeto casou com um pouco do momento que a gente vive também no mercado como um todo, né? Em que a gente viveu um boom de tecnologia onde os times de tecnologia aumentaram dentro de todas as empresas e os investimentos dentro das empresas aumentaram absurdamente no começo da pandemia. E aí a gente viu que de 22 para cá, isso foi foi mudando de forma rápida também, digamos que assim, eu costumo falar que o lucro voltou à moda, né? E não que ele tenha saído de moda, mas é que existe um período em que o crescimento e a inovação e a transformação de tecnologia, ela estava à frente, às vezes, do que era o resultado, custo, né? A qualquer custo ali. E aí, quando a gente vê o projeto, o quanto ele é importante para esse momento de você ter, digamos que, a necessidade de estar muito mais enxuto, hoje ele é um projeto que talvez ele teria entrado na pauta de novo agora, se ele não tivesse existido, porque ele seria um projeto que ele traria uma eficiência operacional e uma redução absurda de custo, que com certeza ele seria um projeto que, cara, você conseguiria mostrar num business case que ele realmente faz todo sentido para a companhia. Então, assim, acho que talvez ali foi uma visão até um pouco, quase que uma premonição do que poderia vir, né? Então, acho que quando veio essa necessidade, acho que a gente já estava preparado ali, né? E um ponto legal que eu percebi, que eu não tinha me atentado a isso lá, pelo menos no evento, mas essa questão de valorização da estratégia também de dados, né? Sim. Porque você acaba unificando ali, lógico, tem um baita trabalho por trás disso, mas você acaba unificando várias coisas, né? Então, vários dados. Então, o santo grau, eu costumo falar que um dos santo graus de CX é você identificar o teu consumidor ali, né? Sim. Que está participando de uma promoção, que está participando, sendo impactado pelo site. Legal. Mas conta pra gente como se iniciou. Iniciou primeiro num mercado específico? Foi primeiro o Brasil? Foi Latam? Como que foi isso, gente? Cara, eu posso falar que eu acho que cheguei ali, assim, acho que o Rafa vinha com umas discussões já até junto em Martech Global com a Acquia, e existiu uma necessidade latente no Brasil de troca de todos os sites por essa questão de governança e também por segurança. Né? Tinham alguns aspectos de segurança que eram bem importantes de serem resolvidos. E aí a gente tinha acabado de fazer um case bem similar na Danone. E aí me lembro a Bárbara, que cuidava da parte ali de Martech no Brasil, ela quis conhecer um pouco do case da Danone, viu que fazia sentido e era muito parecido com o que precisava ser feito no Brasil. Então a gente, aí nesse meio tempo, a gente se conectou já com o Global, e aí é onde o Rafa estava, porque a plataforma ela vinha de uma visão global
E a plataforma que a gente tinha feito case na Danone era a plataforma que a gente trouxe com a Acquia aqui para fazer o case de Embev. Então, a gente já se conectou Brasil com global e aí começou a criar, né, uma primeira onda que foi troca todos os sites do Brasil. Então, o primeiro rollout foi no Brasil para dentro da 20. E aí, depois, se não me engano, a gente puxou Bud global, né? Começou pelo global. Brasil e ele deu origem ao global, né? Na verdade, começou antes a história, né? Teve Canadá. Sim, teve Começou Canadá, com o verdade. Canadá. Com- E aqui no Brasil foi a Michelob, né? Que foi a primeira, não foi? Não lembro qual foi o primeiro no Brasil agora, porque teve essa divisão, né? Eu no global e teve o time do Brasil da Bárbara. Na Isso. época, a gente estava trabalhando em paralelo, Isso. basicamente. Mas o começo da relação foi exatamente... No cara, Canadá mesmo. a gente tem um monte de site que está hospedado em todo lugar. A crise que deflagrou a necessidade de negócio foi a questão de segurança. Uhum. A gente já tinha um CDP na companhia, então a gente já tinha um silo de dados unificado que não era utilizado e teve um top-down para utilizar. A gente teve também a questão de... Os dados estavam começando essa auge do GDPR com o LGPD aqui e ninguém controlava isso. Então a gente falou, galera, precisamos aplicar um monte de regra aqui em cima, Uhum. padronizado para que todo mundo tenha, para parar de ter riscos. E na Europa, a multa é muito grande Sim. em relação ao dado de consumidor que vaza. No Brasil era uma bagunça, agora está um pouquinho melhor, mas já era um grande problema. A gente sofreu vários ataques, porque a gente tem e-commerce, a gente tem marcas muito fortes, a gente teve vários problemas, e o Brasil é um dos maiores mercados para a companhia. O Brasil teve problemas também, então eles precisavam rapidamente resolver a questão de segurança, que foi o case que puxou aqui. Mas a relação começou Antes, né? antes com todo mundo querendo resolver o problema de preciso saber quem é meu consumidor, preciso salvar os dados do meu consumidor, quero criar relacionamento com ele com base no comportamento dele no ambiente digital. Se você não faz isso de maneira estruturada, você não consegue medir corretamente. Eu brinco que o melhor case que a gente tem de mostrar que está tudo errado é um case de Corona, Brasil, inclusive, de 2, 3 anos atrás. A gente tem um report da agência, que eu não lembro na época lá, e eu fui agência, então eu posso falar que a gente faz isso como agência mesmo, mostrava os resultados da campanha, resultados incríveis. 1 milhão de acessos em um mês de site. Caramba. É incrível, Show né? de bola. Tem, sei lá, o custo de 0,10 centavos por clique, por conversão. Incrível. Aí eu resolvi abrir o Analytics do site. 1 segundo o tempo de permanência. Aí você fala, o que eu consegui entregar em 1 segundo? Né? Óbvio, já tinha acabado a campanha, já tinha feito tudo, mas era um case interno, tipo, olha que legal. Eu fui olhar, não é legal. Porque eu não analisei, eu analisei o número pelo número, eu não analisei o número pelo que eu queria entregar para o meu consumidor. Sim. Uhum. E o que eu queria entregar para ele era um texto, era um negócio que ele gastava no mínimo 5 minutos. Era um conteúdo, né? Era um conteúdo, né? Então, a conexão, a ideia, tudo cara, a gente tem que criar, a gente tem que resolver a tecnologia para que a gente foque no consumidor. Legal. Então, o projeto começou com isso, a gente teve Canadá, lá atrás, com o primeiro projeto fazendo de um jeito no Drupal que ainda não era o da 20. Aí veio o Brasil, o case do Brasil foi 6 meses, 16 sites, né? Sim. Então foram 3 meses construindo a base de componentes comuns, que é o reutilizável, Uhum. e depois, a cada mês, a gente refazia 5 sites, ou seja, a velocidade cresceu exponencialmente ali. Então começamos essa relação com o Canadá, porque o Canadá também estava com problema de segurança, também estava com site desatualizado, também estava com problema de atualização. Fizemos sites on demand lá rapidamente. Aí veio o projeto do Brasil. Aí do Brasil a gente expandiu para quê? Uma marca global. Para mim é o case que eu mais queria ter conseguido expandir. Hoje ele existe com acho que 12, 13 países. Mas eu queria ter os 60 que temos Budweiser no mundo, que é o case da Nestlé, que é Kit Kat, com a Aqua, inclusive. Mas essa era a ideia. Cara, se eu tenho uma Budweiser aqui, por que o site da Chile é diferente? Por que o site da Argentina é diferente? Não precisa. Uhum. Eu tenho uma campanha. O Drupal, com as ferramentas, me fornece a possibilidade de personalizar, customizar o conteúdo por local. Mas a estrutura, o key visual, a mensagem de marca, tudo aquilo que a gente fala que é necessário para a comunicação, consistência da comunicação, tá na plataforma. Legal. Né? Então, a ideia de expandir foi através disso. Né? E aí hoje, sei lá. Eu lembro
da primeira vez que nós fomos lá em Campinas. Né? Eu falo que todo projeto que começa com um quadro branco dá certo, cara. A gente começou, nós fomos lá em Campinas, conhecemos o Mota e o Rafa aqui, e eles chegaram e falaram, cara, a gente está analisando algumas plataformas, né? Tivemos conversa com o Gartner, e aparentemente a plataforma da Aqua me parece ser algo interessante, porque a gente tem esses problemas, a gente quer escalar. Hoje a gente tem uma miscelânea de vendors aqui, sei lá, 5, 6 empresas de hosting, de agências e tal. E a gente tem uma visão estratégica de ter uma governança onde nós podemos prover templates, prover estruturas de sites, né, para as áreas internas que são nossos clientes. A gente pensou, eu e o time aqui do Brasil, falou, caraca, os caras estão 10 anos adiantados, né? Tudo que a gente está tentando vender, os caras estão querendo comprar. Aí foi muito interessante. Falou, vamos construir aqui o que faz sentido. A gente começou lá a desenhar. Cara, olha, o Drupal, e aí para quem não conhece, né? O Drupal, ele é um gestor de conteúdo. Ele é o sistema operacional do site, né? E ele é o maior sistema operacional do mundo open source, né? Então, é o sistema que as empresas utilizam, né? É o open source e é a plataforma mais utilizada. E a Aqua é a plataforma que suporta o Drupal, então todas as nossas soluções têm em si o Drupal como coração. Cara, olha, o Drupal aqui é uma plataforma que tem mais de 80 mil módulos lá no mundo, vocês vão poder reaproveitar esses módulos. E aí, junto com a nossa solução de multi-site e de low-code, né, que é a base, né, a estrutura, a fundação do projeto DaVinci, vocês vão poder criar esses templates, né? E era exatamente isso que eles estavam buscando, né? E o que foi super bacana é que, mesmo uma empresa do tamanho da Ambev, você fala, cara, os caras vão fazer projeto Big Bang, vão transformar os 600 sites de uma vez. Não, primeiro foi feito os pilotos, aqui, os primeiros sites, viu o resultado, trouxe resultado para a empresa, trouxe engajamento. E era muito interessante que eles falaram, cara, a gente tem que vender isso internamente para as áreas, né? Porque tem essa briga interna, né? Puxa, mas o que tá aqui tá funcionando. Por que eu vou mudar? É zona de conforto. Eu diria ali, que, na verdade, vende-se até hoje. Vende-se até hoje. Né? Assim, toda marca nova ou uma zona nova de uma marca existente já é uma venda, né, cara? Porque você tem que convencer de... Porque ali você muda um pouco a forma de trabalho que a marca está acostumada. A marca está acostumada a demandar um modelo de agência, cara. E aí, o modelo de agência, basicamente você passa com a tua necessidade, a agência cria e te devolve um negócio pronto lá. Obviamente, você passa por todas as suas aprovações e tudo mais, mas você não tem o domínio da tecnologia e tudo mais. E assim, hoje, você ainda tem um desafio de convencimento, porque a marca ela sempre tem uma certa resistência de que ela vai perder talvez a agilidade que ela tem e tudo mais, a criatividade e tudo mais. E aí a hora que a gente vê o quanto você consegue rapidamente entregar coisas ali para que a própria marca consiga fazer muitas das coisas que ela quer fazer, cara, quem tá lá dentro tá se dando bem, assim. Então, acho que tem, obviamente, como todo projeto, você tem algumas necessidades de marcas específicas que às vezes ele precisa fazer alguma coisa diferente ali, que ainda não tem dentro da plataforma, e às vezes pode não estar no roadmap de curto prazo, enfim, mas a gente também criou ao longo desse tempo um modelo de que as marcas, se ela tem uma necessidade específica, ela pode usar o budget dela para evoluir o produto, né, para a necessidade dela, e a depender da evolução que ela precisa, aquilo vira algo produtizado que também pode ser usado por outras marcas e outras necessidades. Então a gente tem uma preocupação sempre de construir as coisas de forma que elas possam ser reaproveitadas, né? Durante algum tempo a gente também viveu alguns desafios, né, de que nem sempre você consegue fazer tudo reaproveitável, porque você tem aí algumas necessidades de timing e tal, você vai, primeiro atende, depois você produtiza e gera alguns débitos técnicos ali. Mas o mindset da plataforma é esse, assim, de eu preciso construir algo que eu consiga reusar, né? E eu acho que isso é o conceito de uma plataforma digital hoje, né? Você precisa fazer com que coisas elas sejam reaproveitadas, reutilizadas,
para que você ganhe velocidade, cara. Hoje o mundo que a gente vive, ele, cara, muda o tempo todo. Então, se você não tiver rapidez, cara, você perde o jogo. Eu lembro da frase até hoje, né? Tanto você quanto o Mota falam, cara, a gente não pode mais gastar 3, 4 meses para fazer toda a estratégia digital da festa do peão, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho que ter a capacidade de, em minutos e segundos, poder ajustar a minha estratégia digital da mesma maneira que eu faço uma campanha, né? Então, você coloca na balança quanto custa isso? Quanto custa, né, você ter uma estrutura estática, né? E você ter uma estrutura totalmente modelável para que cada marca tenha autonomia. Isso é ótimo. Né? Porque no final do dia, o que a estrutura do DaVinci criou, e eu acho isso sensacional, eles falaram, olha, eu estou te dando aqui a tecnologia. Nós construímos a tecnologia para você, dona da marca da Brahma, dona da marca da Skol, da Budweiser, Stella, para você fazer melhor, mais rápido, mais seguro, né? Então, acho que isso é de uma maturidade digital super bacana, né? O melhor aí eu sempre falo que é a pegadinha, né? Porque a gente falou do marqueteiro aqui. O marqueteiro é que controla esse dinheiro, essa verba, ele que manda a agência fazer, ele que pede tudo. E o melhor para ele é mais resultado. Ou mais bonito, ou mais rápido. Só que não necessariamente o melhor, né, que a gente colocou um contexto aqui que foi o começo desse papo. Segurança, governança, velocidade, custo. Se o cara quer o visual bonito, pronto, funcionando amanhã, que acontece. A gente sabe que acontece e tem sazonalidades de mercado que não tem como mudar. Não tinha como mudar a data da Copa do Mundo, né? Não tem como mudar o Natal. Então não tem como mudar. Empurra a campanha uma semana que vai estar tudo bem. A gente empurra o Natal. Não dá. Infelizmente não dá. Então, dá pra mudar a cor do Natal. Já fizeram isso fizeram uma vez, né? E ficou até hoje. Acho que faltou o budget pra voltar. Tá vermelho até hoje. Né? Então, é complexo você ter o melhor como um resultado, mas a ideia é exatamente essa. Pô, eu tô fazendo o melhor pra quê? Para que você foque seu tempo em engajar o consumidor, em medir os resultados e saber realmente se está melhor. Ser mais estratégico ali, né? É mais estratégico, mas é que assim, as pessoas têm que mudar o mindset. Claro. Do quê? Faz diferença, a gente fala, mas é criativo, é mais bonito. Realmente faz diferença você ter um site que o logo dá 3... Como que é o Daiane dos Santos lá, né? Triplo mortal carpado. Faz diferença você fazer um site assim ou faz diferença você colocar o conteúdo correto no momento correto, na hora correta e ele ter eficiência? Se a gente não tem uma plataforma que a gente consegue mensurar isso da maneira correta, não dá nem para afirmar. Sim. Hoje eu vendo internamente, o Rafa citou um termo aqui que é interno, né, que é as zonas, que é basicamente as nossas business units, que são as áreas locais. Então, Brasil é uma business unit, Colômbia tem uma business unit que controla quase toda a América Latina, APEC, que é a China, Japão, Índia, Norte América e por aí vai. Eu tenho que vender continuamente isso, porque a galera tem aqueles que ainda rejeitam, usam o Drupal, hospedam, mas não usam o modelo de low-code, por exemplo. Ah, não, porque você vai bloquear minha criatividade. Quanto da sua criatividade está gerando retorno? Eles não me respondem. Né? Eles ainda brigam comigo. Falam, mas é muito mais caro. Eu falei, mas quanto que é mais caro? Ah, porque eu pago tanto aqui para hospedar meu site. Tá, quanto você paga de segurança? Quanto você paga para ter alguém olhando? Quanto você paga tudo? Sabe, então várias coisas que a gente está trazendo de tecnologia, de segurança. Os famosos detalhes. Os detalhes que a gente começou aqui, que ninguém olha. Eu acho que a solução, sim, ter esse cara de template, pô, a gente tá chegando lá na ponta da entrega para o consumidor. Mas por trás tem uma história que a gente fez aí nos últimos 3 anos. Sim. Deu um trabalho, gerou uns cabelos brancos, mas tá funcionando. E eu acho que assim, a gente às vezes fala assim, pô, são 3 anos, né? A gente começou em 2020, né? Cara, mas também são 3 anos, é que o DaVinci, ele é um embrião, né? E que é um dos produtos que deu origem a outras coisas. Então, muitas coisas também foram nascendo a partir desse embrião que foi o DaVinci. Então, não é que não faz 3 anos que a gente está fazendo site de marca, né? Sim. Então, tem muita coisa que foi evoluindo e até por muitos dos sites já terem virado para dentro da plataforma, a gente consegue hoje entregar algumas outras coisas que são atreladas aos sites de uma forma otimizada com o mesmo conceito de escala, né? Porque o grande desafio é você fazer, cara, como que você roda isso com o time, né? O time todo tá aqui, né? Que tá, de fato,
operando essa transformação ali com essa plataforma. Mas é um time que atende várias zonas, de diferentes idiomas, com diferentes horários, com diferentes datas, com diferentes necessidades e, em alguns casos, quando a gente fala de campanhas, regulatórios diferentes, né? Assim, regras e diferenças culturais que são bem importantes aí também que a gente tem que ponderar. Então, assim, parece que a gente está 3 anos fazendo site de marca, mas assim, né? A gente ainda tá fazendo um pouquinho mais de coisa, né? Para a gente ter ideia da eficiência disso. Se você comparar o que a gente fez hoje com o tamanho do time que existe, eu tenho 13 pessoas no time só. Caramba. Aqui, entendeu? E a gente tá falando que a gente tem a governança hoje de aproximadamente, não sei, não dá 300 sites, a gente começou, é interessante esse também, a gente começou com 400 sites. Hoje a gente tem menos de 300, deve estar 200 e poucos sites. Mas por que isso? Governança. Então, antes você fazia promo verão.x.com.br, fazia promo inverno e você cria um site, deixa ele lá, você vai criando legado. O que é isso? A famosa segurança. Ah, mas acabou a promoção, deixa o domínio lá, direciona ele. Cara, querendo não, uma porta aberta, uma área para o hacker entrar, uma área para conseguir roubar os dados. Menos consistência de marca. Menos consistência de marca, vários URLs, não dá para trabalhar SEO, não dá para trabalhar um monte de coisa. Então hoje a gente reduziu o número de sites, o que faz total sentido, mas aumentou o tráfego, né? Tá tudo bem. Mas quanto custa um site no ar pra gente, na companhia hoje, custa $4.000 para manter no ar no ano. Por quê? Os layers de segurança que a gente tem que implementar na companhia. São ferramentas que ficam monitorando, olhando. Então, quanto mais site tem, maior o custo operacional. Então, não é eficiente ficar criando muitos sites, né? E aí, você olha, times, 13 pessoas, que é o que a gente tem no Global, é nada perto do 300 sites. Faz a conta de quantos... com certeza. Entendeu? Olha, eu queria saber quantas empresas com 13 pessoas tomam conta de quase 300 sites, cara. Cara, eu também vou brincar. Óbvio, vou só ponderar assim. Tem 3 pessoas hoje, né? Ao longo do sobe e tempo, desce. Tinham mais pessoas ali. Isso para a parte do DaVinci, enfim, dos sites das marcas, né? Mas óbvio que tiveram momentos que você tem que fazer rollout de várias marcas. Ao mesmo tempo você tem mais gente, mas é Cara, mesmo assim, se você olhar o tamanho e a quantidade de coisa que é feita, e acho que o que o Rafa colocou é muito importante. Culturalmente, as marcas, né, não só em Embev, mas culturalmente, os times de marketing, eles aprenderam a construir as campanhas no modelo de hot sites e sites de campanhas e uma URL para cada campanha, mas o problema não era a URL, né? O problema é que você faz a URL com toda a infraestrutura e o site totalmente apartado e desconectado do teu site, da tua marca. E aí, o que você vê? Cara, tem vários problemas, inclusive de marketing, né? De marketing digital. Você não está trabalhando o teu SEO da forma correta, porque você não tem peso de um domínio para o outro da melhor forma. Então, assim, cara, você tem um custo de atração que você podia estar levando para o teu site e aquilo, de fato, você, digamos que converter aquilo em um lead, alguma coisa dentro do teu site e manter aquilo e nutrir de alguma maneira. Hoje, quando a gente fala que as campanhas estão dentro dos sites das marcas, cara, eu tô gerando peso todo para um lugar só, né? E eu tô trazendo o cliente para um mesmo lugar. Isso imagina quanto de dinheiro não é gasto, né, em empresas, ou a própria Embev no passado, o custo de aquisição de trazer um cliente para dentro de uma campanha. E ainda quando você fala assim, 600 marcas, quantas vezes você pagou para trazer o mesmo cliente? Exato. Né? O Guaraná fez a campanha e trouxe uma pessoa e, cara, a Budweiser fez a campanha e trouxe a mesma pessoa e pagou 2 vezes. E o mais importante, né? Quanto tempo ela ficou lá? Que tipo de conteúdo ela levou, né? E o que eu acho super legal, fazendo um ponto aqui nos Rafas, agora vocês estão começando a olhar coisas muito mais legais. Então, se esse cara tá indo no mesmo portal, no mesmo site, você já consegue fazer o tracking desse cara, né? Quanto tempo ele tá olhando, que tipo de conteúdo ele tá olhando, se esse é um cara que eu posso também vender Stella, e o cara também toma Bud, por exemplo, né? Legal. A gente fala do lado da Aqua que é tipo uma maratona, né? Você não vai sair correndo 42 km, né, cara? Você tem que primeiro correr 5, né? Exato. Então, a fundação é super importante, né? Você ter uma plataforma que te ajuda nesse escalar, cara, eu vou criar mais 10 sites amanhã, puta, é só escalar. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, né?
beleza, agora eu vou para a fase 2, eu vou para agora começar a olhar o analítico, começar a olhar um pouco com mais de carinho. Olha que interessante, eles tinham uma plataforma de CDP que não estava em uso, né? Então, o CDP, que é um Customer Data Platform, né? Adoro esse mundo americano de siglas, né? Os caras inventam uma sigla todo mês, né? Boa. Mas no final do dia... É a mesma coisa do nome da da 20. 20. Né? Você pegar as operações da Polícia Federal, tudo tem nome, tudo tem cara. nome, É o né? que pega, não tem jeito. Mas é o Começa que eu nos acho... furacões. É verdade. Exato. Mas o que eu acho super legal do CDP é esse poder que ele consegue colocar o cliente no centro, né? Uhum. Muito se fala de CX, né? De colocar Exato. o cliente no centro e tal. E aí uma ferramenta que vem com uma fundação de que, olha, eu tenho todas as marcas aqui nessa mesma plataforma que eu consigo melhorar a minha performance, eu consigo melhorar a minha atratividade, eu consigo melhorar o meu fluxo e ao mesmo tempo eu consigo ter o tracking desse cliente. Saber qual que são a jornada que ele está fazendo dentro da marca. Fica muito mais fácil fazer uma campanha, levar um conteúdo, né? É uma tendência alta agora que a gente tem conversado muito com o mercado, é hiperpersonalização, né? Sim. Então, quanto mais o conteúdo for personalizado, e quando a gente fala marca, né? Muitas vezes a gente está falando de brand lovers ali, né? Tem um consumidor que gosta, que é apaixonado, que compra camiseta e tal. Se esse conteúdo chega cada vez mais personalizado para ele, melhor. Sim. Né? Então, vejo que a estrutura promove isso também, né? A estrutura da plataforma, tudo que hoje, vocês estão fazendo. Para você entregar hiperpersonalização, é impossível você não pensar em muita tecnologia para isso. Né? Não tem jeito. E só que também não adianta você ter plataformas se você não tem conceitualmente como que você vai fazer isso e culturalmente dentro da empresa, né, a visão de como que se faz isso de fato. Né? Se você continuar com práticas antigas, você não vai chegar. Você pode botar a plataforma lá, botar os dados lá e você não vai entregar nada personalizado para o teu cliente. Então, é importante que você, dentro de uma estratégia de trazer a tecnologia, você consiga trazer as mudanças culturais necessárias, né? Que é um pouco de muitas das barreiras que a gente foi vivendo durante esse case, que é um case que, cara, é uma companhia enorme, marcas que são dentro da companhia, as marcas, elas são super fortes, cara. Assim, quem você conhece, muita gente, né? A gente não falou aqui, mas se a gente voltar, a Embev, né? As pessoas, cara, elas não sabem quem é a Embev muitas vezes, mas elas sabem quem é a Budweiser, elas sabem quem é o Guaraná, né? Elas sabem qual é a Corona, né? Então, assim, acho que a gente tem uma barreira cultural que é sempre importante de você trabalhar quando você está falando de implementar plataformas de tecnologia. E esse lance de hiperpersonalização é um pouco no contrário do que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. Os algoritmos hoje, eles não são hiperpersonalizados para você, eles são hiperpersonalizados para quem é dono do algoritmo. Exato. Então, assim, tudo que você vê nas tuas timelines não é exatamente o que você gostaria de ver. Só que, cara, a Embev, ela sabe que se ela quer vender para o cliente dela, não adianta ela tentar só vender o que ela quer que o cliente dela compre. Ela precisa entregar o que o cliente dela quer comprar. Exato. Né? Então, acho que é a hora que a gente vê no mundo corporativo, a gente tem que ir na contramão de usar os algoritmos de inteligência artificial dentro das plataformas de CDP para, de fato, entregar a experiência que a gente tanto deseja na nossa vida, inclusive pessoal. Né? Assim, eu gostaria de ter lá na minha timeline conteúdos que são para mim. Aí eu entro e gasto um puta tempo vendo um monte de coisa que não serve para mim. Então, eu acho que é um baita desafio que a gente tem entre trazer tecnologia, cultura, né, atrelado para que você consiga, de fato, fazer essa transformação. Eu diria que assim, a gente está vivendo uma nova onda da transformação, que é, de fato, chegar no nível do indivíduo, a informação, o conteúdo para ele, e não... A gente falou muito, né? Se a gente volta no Design Thinking falando de personas, muitas das personalizações foram feitas para personas, né? E não para o indivíduo. E a gente está caminhando agora para uma fase de personalização para o indivíduo. E é um puta desafio fazer isso, porque você vai fazer em muita escala. Sim. Você precisa de processamento, você precisa de plataformas, você precisa de tecnologia, você precisa de muito dado, você precisa de conhecimento, você precisa de cultura. Então tem muita coisa que até isso se tornar uma realidade
mas tem aceleradores, e acho que é onde a gente tem que puxar, né? Eu acho que eu fui numa palestra em 2019, em Florianópolis. Em 2019, estamos falando de 4 anos atrás. E a gente já tinha uma escala de volume de dados que acho que precisava de, sei lá, 1 terabyte de computadores conectados para conseguir processar a quantidade de informação que a gente captura, que a gente processa hoje na internet, né? Então era quase que... É humanamente possível você tentar entender quem é o Rafael, ou quem são os Rafaéis, né? E entregar o que ele quer consumir. Se a gente não colocar tecnologia, é impossível. Uhum. E não é simplesmente colocar tecnologia. Eu posso colocar o Drupal. Só que como... Vou usar nomes aqui de várias empresas. Eu posso trabalhar com a Acquia Personalization para entregar um conteúdo personalizado. Eu posso trabalhar com Salesforce e Audience Manager. Eu posso trabalhar com Adobe Experience Manager. Tem várias soluções de tecnologia. Só que se eu for trabalhar um site sem ter um modelo, uma padronização, usar um Drupal, um CMS, um low-code solution, eu vou ter que fazer isso toda vez, para cada plataforma, para cada um e para cada site. Quando a gente cria esse modelo de trabalho, eu posso conectar qualquer um dos players. Coloco o Acquia Personalization conecta com o meu CDP, que já vai saber quem é meu consumidor, e ali eu crio as estratégias que entrega no meu site. Então, eu automatizei, criei os clusters, criei os perfis de consumo, criei os tipos de produto, e eu entrego automaticamente dentro do site, simplesmente com um componente que vai fazer um espaço no meu site que vai entregar o produto customizado. Aí você fala, pô, mas você está trabalhando com site de marca, você não está vendendo. Vamos pegar um case Brasil agora, que é mais latente e um case novo. Foram lançadas, acho que mais 4 duplo maltes, né? A escura, a tostada, uma tem a escura, tostada, a duplo malte normal e tem mais uma que eu não vou lembrar o nome agora, mas temos 4. Trigo, não é? Azul, Trigo, isso, azul, exato. São 4 duplo maltes. Se você entrar no site de Brahma, ainda tem a Brahma normal, ainda tem a Brahma Zero, ainda tem a Mouse Beer. Se por acaso o Antônio é o cara que consome Mouse Beer, ele entrar no site de brahma.com.br, se eu souber que ele é o cara que consome Mouse Beer, o banner não vai estar Brahma Drupal Malt para ele, que é o lançamento. Tem que estar Mouse Beer com o link do Zé Delivery para ele clicar e entrar em comprar. Legal. O que permite essa customização? O que permite trabalhar isso? É isso, você customizar toda essa estrutura. E eu não preciso gastar rios de dinheiro para refazer uma coisa, já está feito. Né? Eu roubei a cola dele, com a personalization. Eu acho muito bacana quando a gente fala de hiperpersonalização e é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive no evento, no All Summit, foi esse tema que eu levei. É muito básico, né? Quando a gente pensar que é só levar o conteúdo para a pessoa certa, né? E aí a gente... se for na mão, tá fácil, né? É isso, tá né? aqui, eu te entreguei. E, assim, é você ter um conteúdo correto para a pessoa correta. Então, você está falando de ter o conteúdo e dado, né? Nada adianta se você tem um montão de dados, né? Uma plataforma extremamente robusta de dados, se você não consegue levar esse conteúdo que o Rafa está falando, né? Então, por exemplo, você tem uma solução, uma plataforma que te possibilita fazer alteração, né? O banner, a gente fala, não é fazer um pop-up, né? Colocar no contexto. O site, ele muda, né? O portal, ele altera dependendo de quem está olhando ali, de quem está entrando ali. Então, você consegue, através de uma campanha, levar essa pessoa para o site, porque o cara gosta, ele gosta mais de trigo, vai ver o banner azul, né? E dali, ele vai entrar no Zé Delivery e vai comprar. Aí você fala, cara, quanto que custou isso versus eu fazer um montão de dinheiro de performance lá, fazer um montão de campanha no Instagram. O que a gente tem percebido é o que o mercado fala, né? Que esses third-party cookies, que tá ligado com essa personalização, não é personalização, é segmentação. Né? O que o Instagram faz, o Facebook, o Google, eles criam segmentos, né? Isso são dados deles. É por isso que a gente chama de third-party, né? O que está acontecendo muito, e o que as marcas estão investindo, e a gente já vê a Ambev investindo muito pesado nisso, é o que a gente chama de first-party cookies, né? Você conhece seu cliente. E você tem a marca, os produtos que você quer vender para ele. Então, quem tem que ser o dado, quem tem que ser responsável por esse dado é você. Exato. Né? E, obviamente, isso traz um monte, né? Aquela história do Uncle Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Obviamente, tem toda uma questão de proteção de dados. Mas, por outro lado, te abre um leque de possibilidades muito grande.
Uma vez que você está tratando o dado do seu cliente, você não vai criar segmentos. Você vai tentar um máximo, né? Isso que a gente sempre busca na hiperpersonalização, é conversar de um para um. Eu sei a jornada, e obviamente isso não vai sair de um dia para o outro. Uhum. Você vai passar por segmentação, você vai sair de um para many, um para poucos, um para alguns e vai chegar em um para um. Né? Só que quando você chega aí, nessa conversa única, né? Você começa a criar esse engajamento. E obviamente engajamento cria valor de marca. E obviamente quando você cria valor de marca, você está criando uma rede de pessoas que gostam muito e promovem a sua marca. Então, você vai deixar de investir ali em pop-ups ou tipos de campanhas que é só performance. Uhum. Por quê? Esses caras vão ter uma atração para sua marca e sabe que toda vez que entrar no site, ele vai ter um conteúdo que é personalizado para ele. A conversa fica muito mais amigável. Eu acho que quando a gente fala de personalização para uma empresa que é uma empresa de serviço ou uma empresa de um produto, né, é uma coisa. Aí você tem um outro nível, que é assim, a empresa é uma empresa e muitos produtos, é outra coisa. E aí você tem uma empresa que tem várias marcas e vários produtos. Então, são níveis de dificuldade da entrega da personalização, porque num caso de Embev, eu diria que esse é o caso que a gente mais resolve de problemas, assim, casos similares como esse, que é quando você tem multimarca e multiproduto dentro das marcas. Porque a hora que você vai fazer uma coisa personalizada para um cliente, se você não conhece o comportamento dele no outro momento que ele consome uma outra marca tua, né, você não consegue entregar a experiência, você não está conhecendo o teu cliente. Então, por isso que acho que era muito importante, né, na visão, e voltando lá no que a gente falou no começo, A governança. a governança, para que você olhe o cliente como uma coisa só. Porque se você não faz isso, como que você vai entregar personalização para um cliente que você não conhece, cara? É mentira. Se você se você não sabe quais são todas as marcas que esse cara consome sua, Com certeza. né? E como ele consome, em que momento ele consome e por qual razão, cara, você não vai conseguir entregar uma experiência personalizada para ele. Então, é extremamente desafiador, né, você conseguir consolidar todos esses dados e entender esse comportamento e pensar que esse cliente, cara, ele não consome só a sua marca, então você consome várias. Sim, exato. Então, assim, em diferentes momentos também. Em diferentes momentos, em diferentes propósitos, em diferentes contextos. Então, assim, cara, você só faz isso com muita tecnologia e com muita estratégia, cara. Sim. Você pegar uma empresa com 600 marcas, ou tem várias outras empresas aqui, pega indústrias farmacêuticas também, que tem vários produtos que pegam também muito contextual, né? Você consome um remédio num momento, ou numa fase da sua vida, empresas de outros tipos, você pega o cara que consome carro, por exemplo, né? Você tem vários produtos e são várias fases da sua vida, né? Você consegue comprar um carro popular no começo, depois você está num outro. Então, que momento que seu cliente está, né? Ele está naquele momento daquele produto e tal. Então, se você não tiver dados, você não conhecer o teu cliente, não acompanhar esse cliente, cara, você não vai conseguir vender o que ele precisa. Um ponto que me chamou super atenção, assim, porque eu acho que já é até marca da Ambev mesmo, Copa do Mundo, né? Então, vocês têm várias, assim, que chamou a atenção do case, porque são várias marcas e é uma época super importante para vocês. Sim. Como que foi? Nossa, peraí, vou no banheiro. Vamos chamar a lei? É um pouco cedo, mas acho que agora é a hora certa de abrir uma cerveja. Agora... Tem tempo ainda aí, gente? Copa do Mundo, a gente é um dos maiores patrocinadores. A gente ficou no auge na conversa também por causa do Qatar no ano passado, que não podia vender cerveja. Então, acho que a marca ganhou mais força ainda, né? Então, a campanha foi muito mais importante ainda estar estruturada. E a curiosidade sobre Copa do Mundo. Cada país... Eu entrei em 2018 na companhia. Então, eu vivi a Copa da Rússia já lá dentro. E esse projeto que a gente está falando aqui, acho que só existe também por causa do projeto que chama Brand Protection, que é um projeto interno de segurança que a gente lançou para a Copa do Mundo da Rússia. Lembrando que Rússia e Estados Unidos sempre foi um conflito. A gente tinha a Budweiser como
a grande patrocinadora da Copa da Rússia, e a gente estava dando o Man of the Match, né, que não era agora é o Player of the Match, na Rússia pela primeira vez, com a Bud. Então, o site de Budweiser foi o protótipo para o teste de criar um projeto global. Lá em 2018, isso. A gente sofria, acho que 22 mil ataques por hora durante um jogo na Copa do Mundo. Eu não lembro os números, tá? Posso estar falando um número bem errado aqui, mas era absurdo os números de tentativa de ataque ao Budweiser.com. E foram feitas várias campanhas em vários países. Então, o site global foi o mais atacado, que é basicamente o site americano. Mas cada país fez a sua própria campanha, desenvolveu o seu próprio site, deu seu próprio prêmio. A maioria dos prêmios sempre é concorrer a um ingresso para ir ver a Copa, né? Mas foi o caos. Mas conseguiu sair esse projeto de segurança unificado, pelo menos. Cada país teve que fazer o onboarding das suas redes sociais, seus sites, tudo mais, mas foi. Aí a gente viu o caos da governança naquele momento. Nesse ano, a gente já tinha um projeto avançado. Um dos grandes apoiadores do projeto foi Budweiser Global. A gente tinha uma pessoa que não está mais na companhia, mas que apoiava muito e conhecia do conceito de, cara, eu tenho que ser um site global, tem que ser uma coisa única, tem que ser estruturado. Tal. E quando chegou a Copa, a gente já tinha o Budweiser.com global. E por que fazer 13 campanhas? Por que fazer 16 campanhas diferentes? Vamos fazer uma campanha só. Então, óbvio, teve regras de promoção de cada país, tem suas peculiaridades, mas a gente conseguiu uma dificuldade absurda, vários testes, várias promoções em paralelo, mas a gente conseguiu subir. Acho que foram 19 países. Foram, acho que 17 ou 19. A mesma campanha. A mesma campanha, com as adaptações. Lógico. Legais, isso. Mas a mesma mecânica, mecânica que a gente chama lá o famoso close the loop, né? Porque ela começa no PDV, no produto, que é um QR Code único no neck da garrafa ou um código na latinha. E você entrava no site, você tinha que estar com a Bud na mão, escanear esse QR Code com ela aberta, ainda tinha esses detalhes, né? E aí você podia participar, né? E a mesma campanha, ou seja, a garrafa foi produzida, a linha de produção teve que trocar a garrafa. Tem um custo absurdo que eu descobri só depois para trocar o processo de produção da latinha, que a gente fez uma latinha vermelha na Bud na época, e não a latinha tradicional com aquela marca branca. Tem um custo absurdo, né, de mudança de todo o processo de produção. Custa para você colocar no PDV, você tem que registrar um produto, pegar grandes varejistas, você tem que registrar o produto, tem que pagar, tem que mandar a arte gráfica para subir no catálogo. É um processo monstruoso. Só que não só local. Não só local. Você pensa, cara, mais de 1 bilhão de garrafas feitas, cara, com o QR Code para o cara comprar, escanear, e aí você tem que escanear e validar se está aberto, se o cara consumiu ou não consumiu, porque senão ele pega no mercado e escaneia algo que ele não comprou. Não comprou ainda. Então, cara, você tem um monte de desafio, só que você está fazendo isso no mundo todo, cara. Então, assim, rodar a impressão da gravatinha da long neck, refazer a lata, e aí você imagina sincronizar tudo isso e toda essa produção para fazer uma campanha, cara. Então, assim, cara, data que não muda, né? Pela primeira vez o portal foi o lado mais fácil, né? Pela primeira vez o site foi o lado mais fácil, exatamente. Acho que tinha as regras de promoção, de cadastro, de individualização, que isso é normal. Sim. Mas o site foi fácil, tanto que foi ousado, né? Fazer isso em vários países. Os números são absurdos, né? De engajamento, são números absurdos. Vocês têm um número de acesso? Tem, mas, cara... Sim, não dá. Hoje em dia, a gente tem que lembrar que a gente tem as leis, né? A gente não tem mais as regras, o volume correto de visitas, porque o pessoal tem que dar o cookie acceptance para você traquear o usuário. Então, isso a gente já está coberto com isso desde julho do ano passado, ou um pouco antes, não lembro exatamente quando mudou. Mas a gente sabe o quanto que a gente teve que ir crescendo a infraestrutura ao longo da campanha. Então, assim, a gente sabe que teve muito. A parte mais interessante aí disso tudo, a gente teve zero problema de segurança. Cara, zero, incrível, hein? Zero problema. Não zero problema de fraude, obviamente. Não, o povo é bem criativo na tentativa de fraude, mas foi
mínimo, Não, mínimo, pro tamanho da mínimo, campanha, cara, assim, se a gente olhar o tamanho da campanha, foi muito pouco. A gente brinca assim, né? Dentro de casa a gente penou, né, cara? Assim, pra você botar uma campanha dessa no ar, né, cara, e assim, envolvendo vários times e várias áreas da Embev, né, mais fornecedores também, né, em diferentes pontos, né? Você tem, cara, produção, é uma campanha omnichannel, né, cara? Você tá rodando ela no ponto de venda, tinha ativações também físicas, né, na campanha que usavam aquilo, e aí às vezes era massificado, né, o momento de ativação. Você tem campanha de TV, campanha em tudo quanto é lugar, campanha digital rodando no mundo todo. Aí você, cara, você está recebendo acesso de tudo quanto é lugar. E, cara, assim, é um puta desafio de fazer isso acontecer. Com, cara, problema de segurança, cara, zero. Incrível. Assim, e pouquíssimos problemas de fraude, como É o a gente close the falou. loop que Então, eu assim, falei. cara, Começa no produto, no PDV e termina no canal digital, na conversão e controlando o dado dele. Show de Do bola. nosso lado, a gente gosta muito de suportar esses grandes projetos, né? Então, graças à plataforma e a todos os santos ali disponíveis, obviamente a tecnologia, né? A gente não teve nenhum problema, né? Então, a plataforma é uma plataforma extremamente escalável. Além da Copa do Mundo, desse projeto da Ambev, a gente normalmente atua no US Open também, da Austrália, que tem muito acesso, né, o portal. No próprio portal que suporta o Super Bowl também, que é o maior evento dos Estados Unidos. Então a gente fica muito satisfeito que a gente está apoiando e, obviamente, tirando uma dor de cabeça dos clientes, que a maioria que eles têm, que é que o portal sofra qualquer tipo de ataque, né, que os portais sofram, né. Mas acho que é interessante, Rafa, a gente comentar um pouco qual era o intuito da campanha. Exato. O que tinha por trás, o que os clientes... É a promoção. Acho que é engajamento do consumidor. A gente como maior patrocinador, a gente transformou a gravatinha num enabler. Então era um QR Code dentro da gravatinha e a partir dele você poderia participar das promoções. A gente teve N tipos de ativações, Mas tinha gamificação também, né? A gente cara, teve gamificação tinham algumas, assim, que a gente cases, tinha, né? em algumas coisas tinham alguns outros prêmios além da viagem, assim, então dentro tinham outros tipos de ativação como se fossem micro campanhas dentro de uma macro campanha. Então, eu acho que o grande propósito era vender cerveja, né? Sim, Então, lógico. acho que vendeu bastante, né, cara? Vendeu. Então, assim, o que eu acho que, assim, a gente olhando para trás, né, só para o pessoal que está aí, assim, entender a dimensão, né? Talvez, assim, eu acredito que a Budweiser seja a maior marca de cerveja global do ponto de vista de conhecimento, de memória de marca, né? Talvez em tamanho, talvez. Mas, cara, foi a maior ativação de grana da Budweiser na história dela. Então, assim, você imagina o quanto que não foi envolvido para colocar essa campanha de Copa do Mundo, para rodar, num cenário muito desafiador de um país que proibia a venda de cerveja próximo dos estádios. E, cara, você rodar uma campanha numa plataforma unificada que envolvia desde o processo fabril lá, né, de você ter que reimprimir, a gente teve que testar se o QR Code dava leitura, se não dava, o tamanho do QR Code e tal. Era um baita desafio. Você casar todas as datas desse processo, colocar na gôndola de um mercado, de um ponto de venda, aquele produto e rodar a campanha a tempo. Então, assim, a gente rodou piloto da campanha, testa, né? Acho que foi em Ribeirão Preto o primeiro piloto. Então, assim, testa num lugar local, produz as cervejas, valida e tal. Então, assim, foi um ano inteiro de trabalho para fazer um mês Começou em dezembro de Copa, né, cara? É que é um impacto muito alto. É enorme, várias cara. pessoas ali na emoção de entrar, de participar. Eu acho que, respondendo a pergunta do Antônio aí, tem dois momentos que aí tá muito mais ligado ao nosso processo do que a só que a gente trouxe aqui. Tem várias coisas. Por exemplo, chegou um momento que, cara, era o momento da Copa, não tem como ganhar o ticket mais, né? A gente começou a distribuir voucher de desconto do Zé Delivery.
Então você conseguia reutilizar a plataforma usando a mesma mecânica, trocando Isso. simplesmente um prêmio, rapidamente. O que Legal. parece complexo, é uma promoção. Uhum. Tem que fazer registro da caixa, SUSEP, Sim. tal. Mas a plataforma é a mesma. A gente só colocou o prêmio, passou Ela a ser um habilita voucher. isso facilmente. Sim. É. Agora, o que o Antônio quer saber aqui, quer que a gente divida aqui, tá um pouco antes disso tudo, né? E aí, o processo de sair da fábrica, uma cerveja, até o ponto de venda, ele é no mínimo 90 dias. Só que para eu entregar da fábrica aqui ao ponto de venda, eu vendo 3 meses antes. Eu tô falando de 6 meses disso. Só que se eu quero vender muita cerveja para a Copa do Mundo, que foi novembro, dezembro, eu fiz a campanha de ativação de venda em julho, agosto. Foi o que a gente fez. Então, na verdade, foi o primeiro protótipo também, né? O Penalty Kick, que é um game que a gente fez. O time de vendas interno chegou com o desafio do tipo, eu preciso fazer um jogo para aplicar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu sei, beleza, isso eu tenho. Eu não tenho jogo, mas eu tenho a ferramenta de aplicar em vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. E aí eles explicaram, o que eu quero fazer? Eu quero ativar promoções, desafios de venda, a parte comercial da Ambev, a famosa no Brasil pela agressividade, processo de venda e tudo mais. E eu quero ativar várias campanhas para que eu consiga fazer o recorde de venda de Budweiser para que eu esteja no PDV daqui 6 meses. E a ideia foi proporcionar ao PDV ter uma experiência de promoção. PDV é o ponto Sim, de venda ali, claro. o bar, o restaurante, o supermercado, para que ele tenha como se fosse um consumidor uma experiência de promoção para poder participar e poder ganhar também um ingresso para ir para a Copa. Legal. Então, 6 meses antes da gente estar lá sofrendo com o site da Copa do Mundo no ar, a gente estava sofrendo com... Desculpa. Pressão comercial para ativar e vender. Com o primeiro jogo na plataforma, usando a escala de global, reutilizar e tudo mais. A gente fez um penalty kick, que era simplesmente um joguinho que você chutava a bola no gol, fez o gol, concorria ao ingresso da Copa, mas para o PDV. Isso foi um protótipo de como hoje a gente tem os games, mais games aí, mas esse foi o primeiro processo de trazer novas formas de interações com o consumidor, não só um site entregando conteúdo, gerando lead para um e-commerce, mas por que não engajar com ele, conectar, Mas converter uma ele? dúvida, o PDV ele participava desse jogo se ele comprasse Exato. Exato. Ele tinha chances de jogar mais... de acordo com o quanto ele comprava Entendi. no momento. É isso. Ele tinha que ter a sorte de fazer o gol também e tal. Mais ou menos. Não. A gente deu uma facilitada naquele legal, momento legal. ali, para poder que todo mundo tivesse a experiência. Isso entra, só tirando, entra na questão do BIS? Isto. Ah, legal. Então, explica para o pessoal quem é o BIS. O BIS surgiu há 3 anos, a gente comemorou 3 anos em abril do BIS. O BIS nada mais é do que o aplicativo B2B. Legal. Então, a gente acabou de falar da força de venda Ambev, o processo de venda, em que você tinha um vendedor que ia até o seu bar e você fazia ali seu pedido, não online, né? Fazia o pedido geral e mandava para a fábrica. Hoje não precisamos mais do vendedor nesse papel duro, braçal, sem a inteligência. A gente precisa do cara que é o consultor, que vai auxiliar. Cara, você está vendendo mais budget do que você está pedindo, né? E ele Trabalho compra bem mais estratégico. bem mais né? estratégico. E ele compra online. É um aplicativo, tá? Então ele surgiu há 3 anos. Não, e até falando, porque se a gente falar de ponto de venda, a gente sempre pensa naqueles bares, né? Mais de fácil acesso e tal, Sim. mas, cara, é um... Não, você tem grandes A redes capilaridade varejistas, tem um Tem monte tudo. de Tem coisa. vários, né? Então, Tudo, assim, né? varejistas, tem o Rede de comerciante posto de gasolina. né? Então, Tem tem, tudo, vários pontos, né? Tem- que facilita bastante. Facilita. E hoje a gente já está com 41% da venda digital. Legal. Então, 41% da receita da companhia, que vamos dizer que a gente... Eu não vendo para você, eu não vendo para gente, eu vendo para o PDV. Exato. É ele que me é o E enabler. foi implementado Há 3 anos há 3 começou. anos, legal. Então, ele é o aplicativo de venda direta. Tá. O pessoal de comunicação digital desse time chegou pra gente em junho do ano passado, junto com o pessoal de Integrated Market Campaigns e o Trade Market, que é o marketing de vendas, falou, precisamos fazer uma coisa diferente. Chamou todos os times que desenvolviam sites no mundo, né? Tipo, o time da Europa, o time de Colômbia, o time dos Estados Unidos. E eles explicaram, eu quero fazer um negócio que
cara, eu seja gerenciável, eu não preciso de desenvolvimento. Troco de Brahma para Budweiser, de Budweiser para Skol em 5 minutos. E vamos lembrar isso, né? Copa do Mundo. A Bud é a patrocinadora, mas exemplo rápido aqui. Todo mundo pega carona, né? É, cara? claro. México não tem Budweiser praticamente. Tem a marca, Uhum. mas México vende Corona, gente. Sim. E quem patrocina o futebol na Colômbia, no México, é a Corona. Uhum. Então não adianta fazer campanha de Budweiser lá, mesmo estando na Copa do Mundo. Quem faz Budweiser lá, quem faz futebol lá, é Corona. Quem faz futebol no Brasil é Brahma. Sim. E a Brahma tem o direito de fazer campanha também aqui. Então você tinha que ter a plataforma. Cara, eu vou lançar pra Bud e vou lançar pra Brahma também. A mesma plataforma. Legal. E tinha que ter essa escalabilidade, né? Então, chamaram todo mundo, falaram, e aí, quem pode ajudar? Mostrei o case da 20, na época, eles falaram, vocês fazem jogo? Não. Mas vamos fazer, né? Fizemos o primeiro jogo nessa época. Então, consumidor com público diferente, é o nosso customer de verdade, não é o nosso consumer, né? A gente diferencia lá entre consumidor e cliente, lá no nosso caso é um pouquinho diferente. Mas usou a metodologia, a plataforma, a reutilização, a governança, a escalabilidade, tudo isso foi essencial para a gente conseguir lançar nesse modelo de suportar a operação B2B. E aí acho que esse foi um embrião, né? Que digamos que a gente construiu um sistema puxado, né? Ali o pessoal, assim, cara, falando, cara, eu preciso disso, tal, legal. E a partir disso, acho que, e com a experiência do DaVinci, que a gente já tinha, a visão de construção de produto de novo, né? E assim, eu acho que isso é muito vivo dentro da própria Embev como um todo, né? Assim, a Embev, ela, talvez no passado, ela era menos visão de produto, como é hoje, por conta da visão sempre de ser muito rápida, ágil e tal, mas hoje ela tem um conceito de plataformas digitais muito forte dentro de casa, de reutilização e construção das coisas como plataforma. E a gente já está lá há um bom tempo, né, trabalhando juntos aí, isso vai entrando na veia de todo mundo, né, cara? E aí quando veio essas necessidades de games e, cara, campanhas e tudo mais, começa a nascer uma visão, pô, cara, mas isso aí não vai ser... Esse aí é só um pedido. Sim. Daqui a pouco vem mais um, e daqui a pouco vem outro, e aí vem outra marca, e aí é outro game, é outra coisa. Então, assim, cara, o que a gente vai fazer, né? E aí nasceu aí também inicialmente como Campaign Manager lá atrás, né? E aí acho que o Rafa pode contar um pouco mais aí, que ele foi muito o patrocinador dessa loucura meu aí, segundo cara. filho, vamos assim dizer. Que eu acho que é um segundo filho até bem mais complexo do que o primeiro filho lá, né? Que é o DaVinci. Porque o DaVinci, cara, quer queira, quer não, é uma coisa que assim, cara, você constrói sites legais, tá. Cara, tem a complexidade de se fazer isso em escala global, componentização, integrado a CDP, cara, legal. É difícil, sim, né? Mas a hora que a gente fala de campanha tem regulamentação, tem jurídico, tem fraude, tem mais necessidade de segurança, mais necessidade de escala, porque você precisa fazer isso em momentos que você tem de divulgação, sim, tem muito dinheiro envolvido em momentos que você compra mídia, tem datas também de janelas de mídias que foram compradas, que você não pode perder tempo, tem eventos atrelados, né? Então, assim, a complexidade, digamos que assim, a gente fez uma vez e falou assim, não, beleza, vamos pra cima, né, cara, vamos pro próximo, só que o próximo era assim, cara, o nível hard. Os detalhes, a gente falou muito em detalhes hoje, né, os detalhes no DaVinci estão atrás da cortina. Numa promoção, numa campanha desse nível, os detalhes estão expostos. O detalhe é, eu sou um player, eu tenho direito a participar, quantas vezes eu posso jogar, quais prêmios eu estou concorrendo, é prêmio instantâneo, é ranking, é número da sorte para concorrer a concurso da Caixa. Então, várias variáveis. Auditoria tem que fornecer uma estrutura que possa ser auditada. Então, são várias variáveis que estão expostas para o consumidor, está na frente. Então, foi um risco, né? Foi uma ousadia. Mas, meu histórico de agência, eu já fiz bastante promoção. Falei, vamos. Né? E aí, a gente transformou... eu não gosto de dar o nome nem Campaign Manager, nem Biz Games, mas hoje todo mundo fala como Biz Games, porque eu não considero que é um produto, né? Ele tem um modelo de
produto, ele tem um conceito de produto, mas ele não é um produto que eu posso estar oferecendo. Ele é uma plataforma, ele é uma solução, que ele é um enabler, assim como o DaVinci é um enabler. Sim. Eu só dei um nome para isso, e hoje ele é operado pela área de comunicação digital do BIS. Então eu sou um enabler, assim como uma ferramenta de CRM, assim como uma ferramenta de qualquer outro método de ativação digital, os jogos, a gamificação do processo de venda do nosso ecossistema. Então, é um negócio surreal para mim, né, de estar fazendo jogos. Tá fazendo jogo para quê? Pro Zucchini? Não, tô fazendo jogo para vender mais, né? E querendo ou não, a gente tem que pensar que, cara, a companhia só existe porque a gente vende cerveja. A gente falou que... É engraçado, eu aqui como o representante, mas a gente falou Embev, a Bembev, a Ambev, né? A gente falou todos os nomes, as marcas. A gente nem também. falou Labá no Canadá. Né? Então, se eu começar assim, Bavária na Bavária. Colômbia. Cara, são vários nomes da mesma holding. Exato. Então, é muito diferente isso. Eu acho que se a liderança sênior, algum deles brasileiros vê isso aqui, às vezes vão ficar orgulhosos que não fui eu que falei. Foi o Antônio que falou, eficiência. Exato. A gente falou de segurança, consistência. O Rafa falou agora de inovação, produtização. Cara, isso é legal. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira que ganhe escala, seja reutilizável e evite duplicidade, evite fazer muitas coisas. Não adianta falar que tô inovando, tô fazendo diferente. Cara, o que você tá trazendo? O que você tá fazendo para vender cerveja? Exato. O meu negócio ainda é vender cerveja. Qual é o meu resultado no no final? Tudo isso com segurança, autonomia, Exato, governança, os detalhes estão por trás. E aí você volta assim, tudo que a gente falou lá, cara. Imagina que você faz isso em escala global e uma campanha. Sim. As campanhas elas têm que ser diferentes, às vezes, para uma mesma marca em diferentes países. Né, porque elas seguem regras diferentes e tudo mais. Cara, de novo, imagina o quanto que não se gastava de dinheiro para fazer uma mesma campanha com uma mesma mecânica, cara. Porque você contrata uma agência, ela faz de novo. Não, uma coisa que eu achei super bacana desde a primeira vez que eu fui lá na Ambev, lá em Campinas, assim... A gente sempre fala que as empresas estão deixando de ser, um ambiente seguro, eu sou uma empresa de seguro. Não, cara. Você é uma empresa de tecnologia. Exato. Né? E onde o seu business é oferecer seguro para os seus clientes, né? Então, ou oferecer qualquer tipo de valor agregado. Né? E para mim é muito claro, assim, a maturidade, né, do time da Ambev, do time do Rafa e tal. Como que a tecnologia, com o CEO da Microsoft fala, eu adoro a frase dele, né? O Satya, que a tecnologia é um enable, né? Ele é um habilitador. Um habilitador, né? Então, no final do dia, é vender cerveja. Mas tem um entorno ali, que é a experiência, né? De como vender, né? E, obviamente, todas as plataformas digitais estão em todos os processos, né? Se alguém não se importa com o site, com algum tipo de plataforma digital, cara, desculpa, você tem um problema. Né? Porque é a vitrine da sua empresa e, obviamente, é a porta de entrada para o seu mundo, né? A porta de entrada para essa jornada digital. Então, quando a gente vê que a ideia de ter uma governança no site já está crescendo para, cara, eu já estou produtizando um game, estou produzendo uma campanha, estou fazendo com que o meu consumidor tenha mais conteúdos, a gente fica muito feliz, né? Porque tudo isso está baseado, tá ainda nessa fundação de que segurança, escalabilidade, pode triplicar o número de acesso, pode quadriplicar, pode ter 10 vezes mais o número de acesso. A plataforma é escalável, ela vai suportar isso. Mas no final do dia a gente está dando a liberdade para eles construírem um montão de coisas legais, né? E isso com segurança, né? Com governança, eficiência. Com eficiência. E aí eu acho que tem também a questão os times, principalmente das marcas, vão se adaptando com as questões de criatividade, né? Porque você sair de um modelo, lógico, anterior, tal, para um modelo muito mais otimizado, que está trazendo resultado efetivo, né? Bom, senhores, super obrigado pela presença de vocês. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um recado aqui para quem está nos acompanhando. Pessoal, para a comunidade Amigos CX, comunidade que acompanha e fica focado aí em oferecer as melhores experiências. Hoje a gente deu highlights aqui num case super interessante de experiência digital e eu fiquei super surpreso da estrutura e robustez disso, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o nosso público.
Começando com você, Rafa. Bom, essa parte a gente não combinou, então vai ter que sair no improviso aqui. Acho que a mensagem que eu gosto de trazer, ela tá muito ligada a gente tem alguns conceitos que o feito é melhor que o perfeito, a gente tem o conceito de que é melhor entregar de qualquer jeito, mas trazer um pequeno resultado. Eu concordo que a gente acabou de citar aqui casos que a gente tenha necessidade da entrega. A gente precisou entregar a Copa do Mundo, a gente não fez no melhor cenário possível, mas a gente fez pensando que isso pode gerar muitos mais frutos se a gente preparar ele para uma escalabilidade, para uma coisa longa. Então eu falo que a gente só chegou nos resultados que a gente está tendo hoje com os jogos para trade, com a promoção de Copa do Mundo, porque todo mundo trabalhou num conjunto de vamos fazer, mas também vamos fazer bem feito. Tem hora que vale pagar um pouquinho mais. Pagar um pouquinho mais quer dizer dedicar um pouquinho mais do seu tempo, dedicar um pouquinho mais do investimento mesmo, seja ele de horas, recursos financeiros, pessoas ali, para que você faça uma coisa que não precisa estar perfeita, mas que ela seja possível de ser perfeita em longo prazo. Uhum. A gente gasta muito com inovando sem pensar no futuro. A gente sempre tem mania, um one-year plan, 3-year plan. Cara, vamos pensar em 10 anos. E o problema que você tem hoje vai ser o problema que você vai ter daqui a 10 anos. Jeff Bezos fala isso aqui. Uhum. Eu não vou... Qual que é o seu foco, sua prioridade para o ano que vem? Não tem prioridade para o ano que vem. Minha prioridade do ano que vem é a mesma desse ano. O Amazon sempre está preocupado em trazer entrega mais rápida e melhores preços. O meu foco sempre vai ser entregar uma melhor experiência digital para o consumidor, para que ele possa converter e comprar mais cerveja. Então, pensar em longo prazo é pensar com consistência, e aí você faz, mesmo que não perfeito, você faz pensando nisso em longo prazo. Legal. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio, e eu acho que eu só cheguei aqui com esse produto por causa dessa linha de raciocínio. Legal. Show de bola. Boa. Cara, eu acho que eu deixaria de recado aqui pro pessoal que assim, a gente falou muito aqui sobre o bastidor, né, de se construir a experiência digital e o como fazer isso em grande escala, em escala global, com todos os seus desafios aí. A gente sabe que dentro, para fazer isso acontecer, né, acho que tem umas coisas muito legais, né? Obviamente você tem que ter um time totalmente engajado com isso, né? E uma empresa como Embev, que eu admiro muito como modelo de negócio, que existe uma descentralização que faz as coisas andarem muito rápidas e você não consegue fazer coisas desse tamanho em escala global, com a velocidade que a gente fez, no tempo que a gente fez, se você não tem fluidez dentro do business para fazer com que isso gire rápido, né, e a informação circule de uma forma rápida, as pessoas tenham poder de decisão, budget, autonomia, tal. Então, acho que isso é o lado de dentro de casa. Mas eu acho que pensando aqui, né, assim, no final do dia, como o Rafa falou, o objetivo da empresa é vender mais cerveja. E como você faz isso, né? Ou como você vende qualquer outra coisa, com a tua empresa aí vende outro produto, outro serviço, mas assim, no final do dia, cara, tudo que a gente fez, a gente sempre foi colocando o cliente da ponta como o centro das nossas decisões. Se eu vou fazer um game, esse game tem que ser bom de jogar. Se eu vou fazer uma campanha, ela tem que ter uma boa amarração. Eu tenho que dar visibilidade para o cliente sobre ranking, sobre as coisas de uma forma simples, né? Você vai fazer um site, cara, você precisa fazer algo que seja rápido, que o cara chegue na informação de forma fluida. Então, assim, acho que tudo que a gente vem fazendo, a gente vem colocando o cliente no centro e, de fato, né, conhecendo esse cliente lá na hora que a gente consolida todos esses dados. Então, no final do dia, cara, não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter agilidade se você não colocar o cliente no centro. Mas também não adianta colocar o cliente se você não colocar tudo que você tem que fazer por trás. Sim. Então, assim, cara, você tem que olhar para os dois lados. Às vezes a gente fala muito sobre experiência do cliente e esquece que, cara, processo, cultura da empresa, transformação de tecnologia, plataformas que te habilitem a fazer isso rápido são necessárias. E aí tem muita empresa também que às vezes olha muito para isso e esquece do cliente. Então, assim, cara, não adianta. Experiência é ponta a ponta, é service design. Você tem que olhar, cara, desde toda a tua cadeia de valor.
O teu cliente está na ponta, mas, cara, você tem toda uma estrutura. A gente está falando aqui de N coisas que a gente falou, cara, que envolvia jurídico. O jurídico estava na mesa discutindo coisa. Exato. Então, assim, cara, a gente não... Você tem que ter essa visão de que para você atender teu cliente, você precisa conectar todo mundo, conectar todas as áreas. E aí acho que o meu recado gente, experiência digital não é o que o cliente vê. Experiência digital é quando você desce todas as camadas que envolvem plataforma, tecnologia, back-office, áreas, né, e cultura da empresa. Você não vai fazer uma boa experiência se você não resolver todos os problemas. Então, como a Amazon fala, o que você faz? Cara, você vai ter que olhar para tudo isso. Não adianta, gente. Não vai fazer experiência boa se não olhar para tudo. Acho que é esse o meu recado aqui. Boa. Cara, eu fico muito satisfeito, Cris, porque quando eu entrei na Acquia, faz alguns anos já, e a missão sempre missão é uma coisa sempre fluff, né, cara? Aquela missão da empresa, tal, aquelas palavras bonitas, né? Fala assim, não, nossa missão é empoderar as grandes marcas a criar grandes experiências digitais. Fala, cara, é uma coisa meio... Um monte de superlativos, um né? monte Incríveis. de coisa, né? Incríveis. Romântico. Empoderar, né? Empoderar, né? Eu falei, pô, bacana, né? Mas beleza, né? Só que aí quando a gente vê um caso desse, realmente é isso aplicado na prática, né? Porque no final do dia, a gente é a ferramenta, a gente é o brinco, né? Você tem um artesão lá, cara, ele usa certas ferramentas, nós somos uma ferramenta, uma boa ferramenta que possibilitou a criação junto, né? Com o artesão, junto com os Rafas aí, para poder construir isso, né? E eu acho que a mensagem a minha mãe sempre falava isso dentro de casa e eu sempre levo isso para a vida inteira. Cara, faça bem feito. Né? Esse negócio de, vamos só fazer porque tem que fazer. Não, a fundação é muito importante. Né? Então, tudo que a gente está vendo que eles estão conseguindo construir a partir de agora foi porque teve uma boa fundação. Teve um planejamento de 10 anos para frente. Cara, olha, a gente vai fazer... muitas iniciativas digitais. Não adianta se a gente tiver 10 CMS, se a gente tiver 50 tipos de provedores de cloud. Enfim, isso não escala. Isso vai criar um problema lá na frente. Né? Então, fazer bem feito de uma vez, mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de investimento, né? Um pouquinho mais de análise, isso vai dar uma fundação para você conseguir crescer de uma maneira muito escalável. Né? Então, acho que a minha mensagem final é: obviamente, a gente vai continuar empoderando as grandes marcas, a levar essas experiências digitais. E, obviamente, eu acho que as empresas têm que começar a ter um olhar um pouco mais crítico e analítico, né? Não só da área de marketing, não só da área de TI. Acho que quando a gente fala como um todo, quando a gente fala de ter uma experiência digital melhor, tem que ter o jurídico, tem que ter o pessoal de vendas, a empresa tem que ter esse mindset de levar uma experiência. E Cris, uma coisa que você que está super acostumado a bater papo com todo mundo falando de experiência do cliente, que o Antônio falou é muito engraçado, porque a gente vê muito romantismo nessa coisa a experiência do cliente, mas no final do dia, cara, assim, e quantas vezes vocês já não ouviram fala experiência do cliente, o Nubank colou muito isso, né, Cara, mas no final do dia, o que o Nubank quer, cara? Assim, o propósito dele não é a experiência do cliente. Ele quer ser um banco, cara, e ganhar dinheiro em cima de você. E é assim que, cara, todo mundo, assim... acho que tem o romantismo em cima, mas no final do dia, gente, assim, investir em experiência do cliente é investir em venda. É investir em retenção. É diferenciação para se manter no mercado o maior tempo possível ali, né? E aí, assim, você vê umas discussões muito fortes em cima da experiência do cliente que não se conectam, às vezes, com, cara, business, negócio, geração de receita, cara, redução de custo, cara. Essa é a realidade, cara. Sim. Empresas só colocam dinheiro por duas razões, cara. Ou elas querem aumentar faturamento, ou elas querem reduzir custo, cara. Ninguém investe se não for por isso, cara. Então, assim, a experiência do cliente, cara, não é esse fluff, não é esse romantismo, cara. É construir experiências que, de fato, o teu cliente permaneça com você para comprar mais, para continuar com você, né? Então, essa é a vida real da experiência do cliente. Então, acho que isso é muito importante a gente colocar, porque, às vezes, acho que durante um bom tempo, quando a gente falou, eu brinquei lá no começo, né? Que eu falo assim, a empresa voltou à moda ter lucro, né? Chegou um momento, cara, que a gente viveu aqui que quase fala, cara, que a empresa quer ganhar dinheiro e ter lucro cara, é politicamente incorreto, né? O correto é cuidar do cliente,
é cuidar... Cara, legal, cara, todo mundo tem que cuidar do seu cliente e teve que fazer isso a vida inteira de formas diferentes, né? As empresas que sobreviveram até hoje fizeram isso de alguma forma, né? Agora, a gente não poder falar de forma aberta que cuidar da experiência do cliente está totalmente relacionado a reduzir custo, Sim. eficiência operacional, aumento de receita, geração de caixa, geração de EBITDA, cara, não faz sentido. Essa é a vida real, é por isso que as empresas se movimentam. Então, assim, cara, experiência do cliente é, cara, geração de valor para o negócio. No meu caso é eu entregar para você a cerveja que você quer, na hora que você quer, no momento que você precisa, seja vendo o seu futebol, seja Sim. na praia, seja no seu jantar. Essa é a experiência do usuário. No fundo, eu tô sendo um enabler daquela que experiência. aí pra Exato, aquela experiência. Exato. Né? Não deixa de estar vinculado à experiência. Sempre está vinculado à experiência. Cada um com o seu business. Um oferece um cartão, um oferece a cerveja, cada um oferece o que tem. Exato. E dentro da organização, um ponto que é super importante é a cultura, né? É isso Todo aí. mundo alinhado Exato. com isso. As áreas, né? Cultura, a É gente... o grande desafio. A né? cultura... Eu tenho até a Ambev um- é forte nisso. Eu tenho até um slide que eu utilizo que tem as 5 competências de experiência do cliente. Aí tem o iceberg. No final do iceberg é a cultura. Porque ele é um Ela é a decisor fundação ali, a também, fundação para o negócio tracionar. Né? Não adianta Rafa querer fazer o projeto lá se... Todas as áreas do lado estão jogando contra. Exato. É aquela né? frase célebre, né? Estratégia, cultura come estratégia No café da no manhã. café da manhã. É, exato. Isso é fato. Isso é fato. Senhores, contatos. O pessoal tá vendo aqui, vai querer entrar em contato com vocês. LinkedIn, Instagram, o que vocês... LinkedIn. Até pra pegar umas promoções, né, cara? Exato. Falando tanto de vender cerveja aqui, né? Exato. Próxima Copa do Mundo tem algumas pô. passagens Próximo também, churrasco né? também. Churrasco. Tá rolando promoção da Budweiser, Copa do Mundo Feminina. Tem uns prêmios interessantes lá. Legal. O Entrar no link- site de Budweiser. que vai ficar aqui no nosso episódio. Contatos, quem quiser mandar mensagem, adicionar, LinkedIn, o melhor canal, Rafael Silva, tá lá. Depois coloca o link aí também pra todo mundo. Claro. O melhor canal, só adicionar lá que a gente troca ideia, curiosidades, quiserem mandar lá também, fiquem à vontade. Show, Rafa. Comigo é Rafael Siquini, também simples. Instagram, Não, LinkedIn. aprendi que é Tiquini. É, Tiquini é o Não, correto, eu tô fazendo mas aula é de isso. italiano agora, Então é Tiquini. É Tem que Tiquini. pôr a mãozinha. É, Mas a gente bota aí que às vezes o pessoal na grafia dá uma patinada ali. Mas e também acessem aí o nosso site esquadra.com.br, a gente ajuda aí a Boa. criar algumas peripécias dessas aí junto com como a gente fez aí com o Embev. Show. E Boa. com a Aqua, né? Que já tem aí quantos anos? 12 anos de 12. parceria. É um pré-adolescente. É, já. cara, Já fomos tá quase responsáveis por... debutando. Brinque, a gente trouxe os caras, era tudo mato aqui. Era Quando a tudo gente mato, trouxe, cara. Era tudo e mato. foi um casamento muito bom aí. Legal. Bom, do meu lado, nosso portal, aqua.com, mas aqui eu tô no LinkedIn, Antônio Pitinini, né? Também antônio.pitinini@aqua, e depois você compartilha com o pessoal aí, Show. será um prazer. Pessoal, então esse é mais um episódio aqui do ACX Cash. Estamos tanto no Spotify como no YouTube. Toda quarta-feira, um novo episódio ao meio-dia para vocês. Acompanhe a gente lá. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.